Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Espero muito que vocês gostem. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Hoje eu vim contar pra vocês o meu relato do pior momento que eu passei assim na minha vida, o nosso primeiro desafio na nossa vida de casado, que foi a minha perda gestacional. Foi um momento muito difícil, apesar de já ter tido outros momentos, como por exemplo a perda do meu pai. Mas eu falo assim que é o pior momento assim internamente, de uma angústia, uma coisa assim que eu nunca imaginei que iria acontecer. E foi o nosso primeiro desafio depois que a gente casou, eu e meu marido, né, que foi no primeiro ano do nosso casamento, e isso aconteceu. Então, eu quero contar a minha experiência. Por algum momento você já passou por isso, ou se você está passando por isso agora, eu sinto muito também. Sinta-se abraçada, acolhida por mim. Eu sei o que você está sentindo, são coisas, são sentimentos diferentes, mas eu entendo a dor que você está sentindo. Às vezes as pessoas de fora não entendem, não imaginam, só a gente mesmo que está passando por aquilo sabe o quanto que a gente quer, o quanto que a gente gostaria que tivesse dado certo. Então eu sei disso, eu sei. Então eu quero compartilhar com vocês desde o momento que eu descobri a minha gravidez e o que aconteceu, como que foi, eu tive que fazer cirurgia. Quero contar tudo pra vocês, pra contar o meu relato, o meu testemunho e também pra de alguma forma poder ajudar vocês, tá bom? Gente, eu descobri a minha gravidez no mês de março. Eu nem imaginava que eu estava grávida. Vou deixar até um vídeo aqui pra vocês na lateral mostrando, né, o dia que eu descobri que eu tava grávida. Eu tinha acabado de chegar do serviço, nem imaginava, só que eu tava sentindo uma cólicazinha. E como eu e meu marido já estava programando, já tava tentando, né, eu falei assim, quem sabe? E fui fazer o teste de gravidez sem nenhuma expectativa, sem nada, mas sondando ali para ver se poderia ou não, mas sem acreditar que iria dar certo. Fui, fiz o teste de gravidez. Gente, eu não imaginei nunca na minha vida eu grávida. Eu acho que a primeira vez que a gente engravida é uma coisa tão nova. Eu pelo menos, nunca imaginei na minha vida isso. E quando eu descobri ali que eu tava grávida, foi assim, um sentimento tão gostoso, uma sensação tão gostosa. Nossa, ao mesmo tempo gostosa, um medo, um não sei o que eu vou fazer agora. Sabe aquele sentimento? É uma coisa assim que só vivendo mesmo pra entender. Foi uma coisa única. Nunca vou esquecer esse momento na minha vida, gente. Nunca vou esquecer. E aí descobri que tava grávida. Depois fiz um teste de exame de sangue no outro dia. Não contei pro Dan, não fiz nada. Eu tava trabalhando. Quando chegou o teste, que deu tudo certo, eu fiz uma ceninha pra ele aqui em casa. Eu vou deixar o vídeo aqui mostrando um pouquinho pra vocês também. Ele tava vindo, acho que ele não tava no trabalho esse dia. Ele tava vindo de algum lugar. Aí ele chegou aqui em casa, antes de ele entrar no portão, eu coloquei uma música. Sabe aquela música dos 9 meses? Coloquei a música e deixei tocando. Na hora que ele entrou aqui em casa, aí no sofá tinha uma roupinha que eu tinha comprado, um bodyzinho. Só tinha aquele body na loja, que é um body azul. Só aquele. Aí eu fui e peguei aquele lá mesmo. E coloquei o teste. E foi na hora que ele, acho que ele se tocou ali e viu, veio me abraçar. Gente, é um momento único, é um sentimento único do que aconteceu. Foi assim, aquela alegria, sabe? Do primeiro filho, de você descobrir, aquela coisa toda, né? De descobrir que tá grávida. E aí começou o nosso processo. Eu fiz a ultrassom, a primeira ultrassom no dia 1º de abril, que foi no dia do meu aniversário, inclusive. Fui lá no shopping pra fazer essa primeira ultrassom. Desculpa, tô com a garganta meio ruim, gente. Aí eu fui lá no shopping, fiz essa ultrassom, foi a primeira vez que a gente viu o nenenzinho. Não tinha batimento ainda. Gente, pensa numa alegria. Meu Deus, eu lembro desse momento. Ai, eu até me emociono, porque foi assim um momento único, um momento maravilhoso. A gente foi, viu o neném, só não viu o coraçãozinho ainda, né? Não tinha, assim, batimento. Eu tava com 6 semanas. Não, mentira, eu tava com um pouquinho menos ainda. 5 semanas. E aí, foi aquela alegria, né? Minha mãe tava no shopping, minha tia tava no shopping. Foi aquela alegria de ter ouvido, de ter visto o nenenzinho a primeira vez. Ele tava naquela vesícula vitelínica, né? Que fala, que é aquele redondinho assim. Aí a gente, né, saiu dali todo radiante, todo feliz. Que eu tava grávida, isso que aquilo. Passou os dias, eu tive que fazer uma outra ultrassom.
pra ver, né, se já tinha coraçãozinho batendo, toda aquela coisa, né, ver como que tava. Enfim, fui fazer ultrassom. Gente, eu fiz tanto ultrassom que eu nem lembro mais quais são os dias. 9 de abril, fiz outro ultrassom. Não lembro porque que eu fiz outra tão perto, mas eu acho que era por causa disso, pra ver o neném. Mas antes disso, gente, eu tinha entrado pra fazer o pré-natal, tinha ido no posto de saúde, toda aquela coisa de grávida, né? Eu fiz essa ultrassom no dia 19, foi onde mudou tudo, gente. Foi quando a mulher pegou e falou assim pra mim: eu fiz tão rápido a ultrassom porque foi pelo plano. A primeira vez eu paguei, porque eu tava tão ansiosa que eu paguei, foi no dia 1º de abril. Já essa foi pelo plano, então foi o dia que eles conseguiram marcar pra mim. Então eu fui. Aí foi assim onde mudou tudo. A mulher pegou e falou assim pra mim: olha, você tá com descolamento de placenta. Aí eu, não, descolamento de placenta não, gente, desculpa. Não tem descolamento de placenta antes. Ela falou que você só tá com descolamento. E aí ela falou assim, vai no hospital pra eles ver, né, avaliar melhor. Eu não sei se ela não quis contar ali, não sei. Ela falou pra mim ir no hospital pra eles avaliar melhor. Aí eu peguei, ainda sem pensar algo negativo, porque eu não tive nenhum sangramento, não tive nada, não senti nada, não tive dor, não tive nada. Ela só falou pra mim ir lá no hospital pra eles avaliar melhor. Fui lá no hospital, fiz outra ultrassom novamente, mas eu já fui assim, não imaginando que eu tinha perdido o neném, mas fui preocupada do que poderia ser. Ela não tinha falado nada de perder não, só tinha falado isso. Aí eu peguei e fui, cheguei lá no hospital, fiz a outra ultrassom e foi o momento que ela falou que eu tive a perda gestacional e que eu precisava fazer o procedimento. Gente, assim, eu lembro daquele momento, eu e meu marido ficou tão nervoso, eu lembro antes de entrar na sala, eu lembro do Dan falando assim, calma, tá tudo bem. Mas sabe quando você tá com aquele sentimento assim, acho que não tá tudo bem. E eu entrei lá na sala e ela pegou e falou isso. Nossa, eu não sei nem como explicar esse sentimento. Não sei como explicar. É um sentimento horrível de quando você tá esperando o neném ali, o seu filho, que você imagina toda a sua vida, cria toda a expectativa, e a pessoa fala, não tem mais. Ai, gente, é horrível, horrível, não. É muito ruim. Só quem passa sabe. Aí eu pensei que eu nem ia chorar, sabia? Mas a gente percebe que isso ainda dói, né? Aí eu peguei e ela falou que eu precisaria fazer o procedimento, mas na verdade, não, mentira. Ela falou que eu poderia esperar pra ver se ia sair ou se eu queria fazer o procedimento. Aí eu fui, passei com o rapaz lá em cima, né, com o médico, ele que encaminhou pra fazer o ultrassom, e eu voltei com ele pra falar se realmente o que realmente tinha acontecido. Aí eu peguei e voltei, ele pegou e falou que tinha a opção de fazer a curetagem ou a opção de esperar expelir. Aí eu peguei e falei pra ele, vamos tentar fazer então a curetagem. Só que aí ele pegou e falou assim, precisa ver se o plano, o plano cobre, né, se dá tudo certo, e você faz o procedimento hoje mesmo. Aí eu peguei, falei, então tá bom, né, ainda tava processando tudo que tava acontecendo, sem acreditar no que tava acontecendo. O Dan foi lá embaixo pra fazer a minha internação, e eu já fui lá trocar de roupa, troquei de roupa, e fiquei esperando. Vou deixar até uma foto aqui pra vocês. Fiquei esperando lá na sala. Só que o plano não cobriu, gente. Ainda não tava no tempo de carência pra fazer esse procedimento. E esse procedimento, se eu fosse pagar lá, era 20 mil reais. E se precisasse de UTI, era 50 mil reais. Olha pra vocês verem, né? Eu falei, não dá. E como o plano não deu certo, tive que sair do hospital. Aí eu fui na maternidade, que é a maternidade aqui de Campinas. Cheguei lá na maternidade, conversei com o médico lá, passei pela triagem, conversei com o médico e ele falou pra mim assim, olha, espera, vai pra casa, espera expelir, porque o procedimento você tem risco de óbito. Vocês acreditam que o cara falou desse jeito pra mim? Uma pessoa que nunca engravidou na vida, que nunca passou por uma perda gestacional, que tava com medo já, que já tava sofrendo pela perda. A primeira coisa que ele falou pra mim foi isso: vai pra casa e espere expelir, porque você tem risco de óbito. Simplesmente isso ele falou. Vocês têm noção? Aí eu peguei e falei, Dan, vamos embora, eu não quero ficar aqui. Aí a gente foi embora pra outro médico. Eu falei pra ele, vamos procurar outro médico. A gente foi em Valinhos, numa outra cidade, aqui do lado da cidade que a gente mora. E lá nessa cidade a gente
conversou de novo com o médico. Na verdade, era uma residente, era uma médica, uma residente, ou era duas, algo assim, gente. E elas pegou e explicou todo o processo de fazer a curetagem, deu as opções, né, que era ir embora esperar expelir, que era fazer o procedimento da curetagem, ou colocar o comprimido e esperar sair também. Foi isso que ela deu de opção. Eu peguei e falei pra ela, já tava tão assim, gente, tão atordoada, tanta informação na minha cabeça, aquele cara falando que eu tinha risco de óbito, tudo aquela coisa, que eu peguei e falei assim, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, porque eu já não, minha cabeça já não tava muito legal, sabe? Eu já tava muito chateada, com medo, e fui pra casa. Foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Vim pra casa. Só que eu ainda precisava tirar, né? Ainda tá. Porque fala que não pode ficar com o neném muito tempo na sua barriga. Pode dar risco de infecção, algo assim. Diz que não pode. E o neném não saiu, eu não consegui expelir, nem sangrava, não acontecia nada. Eu não tive nada, gente. Não sentia dor, não sentia sangramento, nada, 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 nada. Porque muita gente acaba acontecendo isso, né? E nada disso. Então eu precisava tirar. Pesquisando muito aqui, eu comecei a ver sobre os procedimentos. E tem o procedimento da curetagem, que é o mais comum, que é o que o SUS oferece. E a curetagem, para quem não sabe, é uma raspagem que eles fazem no seu útero com uma pinça, diz que é uma pinça grande, e eles raspam, só que é um procedimento às cegas, por isso que tinha o risco, porque podia perfurar o útero, toda essa coisa que o pessoal falava lá pra mim, né? Então tinha esse procedimento para ser feito, que é o mais comum a se fazer no SUS. Só que eu descobri que tinha um outro procedimento, que era o procedimento A1000, que em vez de ser essa raspagem, ele era uma sucção. Então ele sugava o que tinha lá dentro. E como o meu bebezinho ainda era muito pequenininho, então dava pra sugar ainda. Eu acho que depois de 10 semanas, acho que não dá mais, tá? Eu falei, Dan, tem esse procedimento aqui, vamos tentar, vamos pesquisar, vamos procurar, porque eu não quero fazer a curetagem. Eu tava com medo já, sabe, do que aquele cara tinha falado pra mim, do que aquele médico tinha falado. Eu fiquei morrendo de medo. E a gente procurando, fomos no posto perguntar, fomos em todo lugar. Aí o meu marido, ele trabalha no SAMU como condutor socorrista. Então ele conhece algumas pessoas que conhece outros hospitais assim, e tinha uma moça que sabia que lá na Unicamp tem esse procedimento. Só que na Unicamp não é porta aberta, não entra assim igual qualquer hospital público. É só quando é casos muito graves, mas encaminhado por uma ambulância, por um hospital, é assim que entra. E eu peguei e falei assim, eu preciso conseguir, eu preciso que dê certo esse negócio da Unicamp, que era lá no CAISM. A gente ligou lá no CAISM, o Dan ligou lá, a mulher falou, olha, aqui é porta fechada, não entra, não dá certo. Aí meu marido falou assim, eu só queria a informação, se aí tem um A1000. Aí ela falou assim, eu vou perguntar pro pessoal lá, então você liga daqui a pouco. Aí meu marido ligou de novo, moça, você falou que ia perguntar, então eu queria saber se você perguntou e se aí tem o A1000. Aí ela falou assim, olha, eu não sei, vem aqui e pergunta você, vem aqui pra ver. Algo assim que ela falou pra ele. Só foi a oportunidade, gente. A gente pegou, saiu daqui, foi lá, sem saber se ia dar certo ou não. Fomos lá, chegou lá na recepção, ele falou assim, fulano, eu até esqueci o nome dela agora. Falou, fulano, você falou pra gente vir aqui pra ver se tem um amigo. Então a gente veio pra ver, né? Perguntar se tem. Ela falou assim, entra lá. Entra lá e vocês vê. Deixou a gente entrar, gente. Quando a gente entrou, ninguém sabe se você veio de ambulância, se você veio de onde que for, ninguém sabe. A gente já entrou. Então, entrando lá dentro, a gente já ficou lá na recepção, foi atendido, eu passei pela triagem, conversei com a médica, na verdade, conversei com a médica na triagem, mas quem me atendeu depois foi um residente, um rapaz super bonzinho, gente, ele fez o toque em mim, confirmou, né, que realmente eu tive a perda. Então, nessa brincadeira, gente, eu fiz 5 ultrassom. Foi, assim, um momento muito difícil pra mim, passar por aquele não constrangimento, nem isso, que eu já não tava mais nem ligando, mas aquela questão de você 5 vezes ter ouvido que você perdeu o seu neném, porque, ó, a primeira vez foi na mulher que falou que eu tava com um descolamento, a segunda vez foi lá no hospital, que foi pra confirmar que eu tive a perda. Depois eu fiz lá na maternidade de Campinas.
Depois eu fiz lá no Hospital de Valinhos, na Unicamp. Então eu fiz 5 ultrassom e nas 5 ultrassom, gente, eu ouvi a mesma coisa, que tinha morrido, né, que não tinha dado certo, que não tinha mais feto, assim, vivo. Eles falam o jeito deles lá, né? Então foi muito sofrido pra mim. E aí, lá no cara, ele confirmou, fez o toque, viu como que tava. O colo do útero tava fechado, né? E pra ele, olha, eu vim aqui por causa do procedimento a 1000. E assim, eu já tava com muito medo, não sabia como que era, não sabia o que ia acontecer. Mas Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo. Aí ele se pegou e marcou o procedimento pro outro dia. Eu acho que isso era uma quinta-feira, marcou o procedimento pra sexta-feira, no dia 3 de maio. E na sexta-feira eu internei meio-dia. Eu sei que eu tava lá desde as 11 da manhã, eu lembro isso como se fosse hoje. Eu tava lá, eu internei meio-dia, mas tava lá desde as 11 da manhã. Fui pro quarto, gente, pensa assim, se eu tiver o vídeo aqui, eu coloco pra vocês. O quarto, assim, ó, parecia quarto de hospital particular mesmo. Só tinha eu no momento que eu entrei, super tranquilo, um hospital, assim, meu Deus, impecável. Eu não tenho o que falar daquele hospital. Maravilhoso, Deus cuidou de mim de uma forma tão grande que na hora que eu batia o olho assim lá no quarto, eu já me sentia acolhida, me senti bem, sabe? Mais tarde chegou uma outra senhora que ela tinha tirado o útero, tinha um problema lá, ela tirou. Mas assim, eu me senti tão acolhida assim, nossa, meu Deus do céu. Fiquei lá o dia inteiro, tive que colocar o comprimido. Coloquei o comprimido 5 horas da tarde, porque eles colocaram o comprimido para tentar expelir e também para abrir um pouquinho o colo do útero para poder fazer o procedimento. Gente, pensa num comprimido que é horrível. Só que quando, funciona assim, quando você tá grávida e vai ter um neném em parto normal, eles colocam o comprimido, colocam uma vez um comprimido de 20, 25, para ajudar o útero a abrir, né? O colo do útero abrir. Já no procedimento, para fazer esse procedimento de expelir, eles colocam 4 de 200 lá perto do colo do útero. Então, eles colocam lá dentro, assim, um do ladinho do outro. Gente, quando passa, você tem que ficar 1 hora deitada. Quando começa a fazer o efeito, pensa no negócio que dói. É uma cólica insuportável. É horrível. Igual você vai ganhar neném de parto normal, que você sente aquela cólica insuportável. É desse jeito, gente. Que o útero tá contraindo, né? Pra expelir. Só que no meu caso, não expelia mesmo com o remédio. Remédio forte, 4 comprimidos de 200 cada. Não expelia, gente. Era muito forte, mas mesmo assim eu sangrava um pouquinho, mas não saía. Então, por esse motivo, eu também tive que fazer o procedimento. Tinha uma moça do meu lado, no outro quarto, que também tinha tido uma perda gestacional, só que ela já tava sangrando assim, e ela pôs o comprimido, ficou sangrando, parece que saiu um pouco, mas mesmo assim ela teve que fazer o procedimento, então eu não entendi muito bem. Mas eu, no meu caso, sangrei um pouco, mas não saía. Foi um pouquinho mais à noite, umas 7, 8 horas da noite, eu já não tava mais aguentando. Ou um pouquinho mais, não lembro. Mas eu sei que eu tava com uma dor insuportável. Eu falei pra ela, eu não aguento mais. Eu me contorcia toda na cama. Eu preciso de remédio. A médica que tinha me atendido, que colocou o comprimido, ela falou, eu vou deixar o remédio se você precisar. Então ela foi e colocou o remédio. Gente, eles são tão bonzinhos. Colocou o remédio, não achava a minha veia, porque eu não tinha bebido água, não tinha comido, então não achava a veia. O menino que tava fazendo estágio ainda, coitado, técnico de enfermagem. E eu desesperada, aquela dor insuportável, não tava aguentando mais. Eles me furando e não achava, furou aqui, não achava. Aí veio uma outra mulher mais experiente e furou na minha mão, que foi quando eles achou a minha veia. Aí colocou o remédio, gente, parece que fez assim, ó. Tirou aquela dor, sabe? Nossa, meu Deus, eu senti um alívio tão grande. E aí a mulher tinha falado pra mim, ó, você só vai fazer o procedimento se sair um negócio amarelo lá. Eu não sei o que era aquele negócio amarelo, só que não saía. Aí do nada essa mulher chegou e falou assim, ó, você vai pra sala de cirurgia e o médico já tá chamando. Sabe quando você leva um baque assim, você fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Eu falei, Dan, e agora? Como que vai ser? Eu não sei, eu nunca passei por isso, não sei como que vai ser. Aí a mulher foi e me levou na maca, eu lembro como se fosse hoje, eu deitada lá, ela me levando no corredor, dentro do elevador, tudo, levou lá pra sala de espera pra entrar pra cirurgia. E o Dan, ele tinha que trabalhar. Só que eu falei pra ele, só que ele falou assim, eu falei pra ele, né, vai trabalhar, Dan, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele falou assim, não, vou ficar aqui. Aí ele ficou lá no quarto esperando.
Ai, gente, eu tô ruim da garganta, ainda chorando. Eu falei assim, não, vou ficar aqui esperando. Ficou lá no quarto esperando. Aí eu falei pra ele, na hora que eu sair da cirurgia, você vai embora, porque você precisa trabalhar, você precisa dormir. E fui pro procedimento. Fiquei lá na sala de espera, na verdade, né? Gente, o pessoal tudo bonzinho. Veio um rapaz, colocou a agulha na veia aqui, só que eles colocam de lado. Gente, pensa numa dor. Olha, eu tenho até a marquinha hoje. Até hoje eu tenho uma marquinha, vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho uma marquinha aqui, ó. Que foi da agulha que eles colocam. Tinha a agulha aqui, né, na mão, mas tinha aqui também o acesso. Na lateral, dói demais esse acesso da lateral pra colocar. Só que ele falou que tinha que colocar aqui porque a veia daqui é muito fina pra, né, por causa do remédio que precisa colocar e tudo mais. Aí eles colocam aqui. Fui pra sala de cirurgia, eles aplicaram a hack. Todo o procedimento como se fosse ganhar neném mesmo, assim, de parto cesárea. Aí colocou a hack em mim, eu pensei também que eu ia ficar sofrendo ali, que ia ficar com dor, com medo, sozinha. Mas não, graças a Deus, Deus cuidou de mim de uma forma tão especial. Quando eles colocaram a hack em mim, ele já tinha dado um sedativo na minha mão. Então, na hora que eles estavam aplicando a hack, eu já tava sonolenta. Aí eu peguei, deitei e meio que apaguei, dormi. Eu lembro só eles colocando a minha perna lá, mexendo na minha perna, e eu dormi. Teve uma hora, na hora que tava acontecendo o procedimento, que eu lembro que eu acordei assim rapidinho. Foi o único momento que eu lembro. Ah, antes disso eu lembro certinho, eu olhando pro relógio. Era 10h27 da noite. Eu olhei pro relógio antes de começar tudo. Aí deitei, aí eu olhei assim pra cima, tava o anestesista me olhando. Aí ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, dormi, não vi mais nada. Ai, gente, foi um momento assim muito difícil, mas eu senti muito cuidado de Deus comigo, sabe? De ter cuidado, de nada ter acontecido, de eu não ter sentido nada, de eu não ter visto nada, de ter dado tudo certo. Eu fui de um jeito, voltei, tava tudo bem, sabe? Não aconteceu nada. Lembro que eu fui pra sala lá de espera, eu ia falar pós-parto, mas não é pós-parto. Pós-operatório, fiquei lá, eles cobrem a gente todinha, porque você fica com frio, eles colocam um monte de coberta assim. Fiquei lá, só tava minha cabeça pra fora. E eu falei, chama o meu marido, ele precisa ir embora pra dormir. Aí a mulher conseguiu ligar lá no quarto, chamou o Dan e ele veio na porta, assim. Eu só vi a cabecinha dele no vídeo, eu falei, vai embora. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele, vai embora. Ele tava todo com medo, né? Não sabia o que poderia acontecer. Foi a primeira coisa que a gente passou. Aí ele pegou e foi embora, porque ele precisava trabalhar, gente. Isso já era de madrugada, acho que era umas 2h da manhã, 3h. Foi isso, aí terminei de passar a noite ali, né? Depois me levaram pro quarto. E no outro dia eu tava bem assim, fisicamente, não tava sentindo dor nenhuma. Não tava sentindo nada, porque o procedimento que eu fiz foi o Amil. Eu falei pra eles, né, na hora lá que a mulher veio me preparar, eu falei pra ela, olha, eu quero o Amil, não quero a curetagem. Na hora também do anjinho que tava na sala de cirurgia, eu falei pro cara, é o Amil, né? Ele falou, é o Amil. Aqui tem o Amil. E aí eu fiquei mais tranquila, porque foi o procedimento que eu queria. Que, assim, era improvável eu conseguir entrar naquele hospital, porque não era porta aberta. E parece, assim, que Deus foi abrindo as portas. Já tava passando por um momento difícil. E Ele abriu as portas pra eu não sofrer tanto, que foi esse procedimento. Então, fiz. No outro dia eu tava bem. Não tava sentindo, assim, nada de dor. Não sei se é porque também eles colocam remédio, né? Mas como foi um procedimento que foi menos invasivo, eu tava bem, graças a Deus. No outro dia, minha amiga foi lá me buscar e eu vim pra casa. A gente precisa ficar 15 dias, né, em casa, afastada do serviço. E também não pegar peso, não fazer esforço, não fazer nada daquilo. Porque você tinha acabado de fazer uma cirurgia, né? Foi isso que aconteceu, deu tudo certo, graças a Deus. E, gente, de um mês eu voltei lá no CAISM, na Unicamp, pra ver por que eu tinha tido a perda gestacional. Na verdade, eles não falam 100%, né? Eles fazem uma pesquisa com o que eles tirou, o material que eles tirou, pra ver se não é uma gravidez, se era uma gravidez mesmo de feto, ou se era um mioma. O mioma é quando é tipo como se fosse uma carne ao invés do feto. E era um feto mesmo, não era um mioma. Então eles fazem essa pesquisa aí
com o material que era tirado. E realmente era uma gravidez, só não evoluiu, tava com 6 semanas, parou de evoluir com 6 semanas, e foi isso. Aí fui, peguei o resultado, eles falaram que não tem um motivo aparente, só não evoluiu, que isso é uma coisa comum de acontecer, que acontece com muita gente, mas que aconteceu, ele só começa a pesquisar mesmo a partir de 3 percas gestacional, que é muito estranho, né, gente? Poderiam pesquisar com a primeira perca, porque se perdeu é porque foi alguma coisa ali, mas eles falam que é porque às vezes o feto foi mal formado, né, o corpo não aceitou e rejeitou. É o que eles falam, não tem uma explicação concreta, ó, aconteceu isso porque você teve isso, não tem. Eles falam que só pesquisam mais a fundo a partir da 3ª perca gestacional. E foi esse momento que a gente viveu, foi um momento muito difícil na nossa vida, na minha vida principalmente, porque você pode ter o melhor marido do mundo, você pode ter todo o apoio do mundo, mas só você que passa, é só você que tá sentindo, é só você. E depois que eu tive a minha segunda filha, deixa eu contar isso rapidinho pra vocês, né? Eu engravidei 4 meses depois, a médica falou que eu tinha que esperar pelo menos 3 meses. Eu tava com medo de engravidar novamente. Aí, conversando com o Dan, a gente falou assim, vamos tentar de novo, né? Porque a gente quer ter filho. Como que vai ser? A gente não sabe, a gente só vai saber tentando, né? Então, 4 meses depois eu engravidei. Graças a Deus deu tudo certo, a cirurgia deu certo, fiz ultrassom, o útero tava tudo bem. Engravidei, consegui engravidar da Helena, que hoje é minha filha Helena, né? Mas assim, a minha gravidez da Helena, gente, foi uma gravidez com ansiedade, uma gravidez com medo. Eu ia em ultrassom já super ansiosa, morrendo de medo de acontecer de novo. Eu ficava tremendo na maca. Ainda bem que meu marido ia comigo nas ultrassom, porque foi assim, um momento muito difícil também. Então, sabe aquela alegria que eu recebi quando eu descobri a primeira gestação? Com a Helena, eu tava feliz, mas eu tava com medo também, eu tava ansiosa também. Então foi assim um momento muito difícil no sentido de ansiedade, de medo, porque foi assim que eu passei a minha gestação inteira da neném. Eu tinha medo, gente, até o dia que a Helena nasceu, eu pensava assim na minha cabeça, inconscientemente, sem querer, e se não der certo? Às vezes eu tinha até medo de mostrar uma roupinha que eu comprei ou que eu ganhei e pensar que ela não vai usar. Olha pra vocês verem como que a nossa cabeça é. Em todo momento, eu pensava que iria acontecer alguma coisa, que não ia dar certo, comigo não dá certo. Vocês acreditam que eu pensava desse jeito? Mas isso é uma bobagem, né? É um momento que aconteceu, que infelizmente aconteceu com a gente. Mas graças a Deus deu tudo certo na gestação da Helena, apesar de tudo isso. E hoje ela tá aqui, ó, com 9 meses de vida, pra honra e glória do Senhor, né? Mas esse momento eu nunca vou esquecer. Foi um momento, assim, um momento muito difícil da minha vida. E que eu vou lembrar pra sempre, né? Sempre, sempre. Porque pra mim, gente, pra quem passou por isso, né? Não é mais uma coisa normal de acontecer, né? Não é. E foi isso, amigas. Eu quis compartilhar um pouquinho com vocês esse relato, um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Na época eu não compartilhei aqui no meu perfil do canal do YouTube, eu compartilhei lá no meu Instagram, que é onde eu fico muito, né? Eu compartilhei lá toda a minha trajetória, desde quando eu tive antes de tudo, né? No dia, quando eu tive a perda, e depois também que eu tive a Helena, todo o processo, a minha gestação, foi tudo lá, porque eu voltei pro canal depois. Nessa fase eu tinha parado aqui o canal, voltei depois que já tinha acontecido tudo isso. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco desse momento, lá no meu Instagram, que é @maiaraferreira, lá vocês conseguem acompanhar essas fases da minha vida, tá bom? E foi isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, quis compartilhar o meu relato com vocês, que você tenha tirado alguma coisa positiva nisso, por acaso você tá passando por isso, acredite que isso vai passar, aquele sentimento não sai, gente, é tanto que eu me emocionei aqui, né, essa lembrança, você sempre vai lembrar, mas Deus sempre vai confortando o seu coração e é uma fase que vai passar, assim, essa tristeza, essa angústia vai passar e Deus vai te dar coisas novas também, né? Vai abençoar a sua vida, assim como Ele abençoou a minha com a minha filha.
Você ter tido uma perda não é o fim, tá bom? E é isso, amigas. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já teve alguma perda gestacional, se você está passando por isso. Quero que você deixe aqui nos comentários o seu relato, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!